Assim, como é que... Eu sei que você me compartilhou comigo que está até pensando e se programando, escrevendo um livro, mas como é que a gente cria uma cultura realmente na igreja de louvor? Porque a gente fala muito sobre um ministério de louvor alinhado, né, o ministro de louvor estudando e fazendo as coisas certas e a galera consagrada e tal. Mas, basicamente, eu vejo a igreja assim, né? Com aquele grupo de louvor ali na frente e o resto seria um coral, né? Sim. Uhum. Então, tipo assim, é como se fosse um grupo só de louvor e Deus assistindo. Sim. Como é que a gente cria esse ambiente da galera entender que ela faz parte do ministério de louvor? Tipo assim, você chegou na igreja, está sentado lá e você faz parte do ministério de louvor. Como é que cria essa cultura de louvor na igreja? Eu acho que existe um entendimento errado na igreja que às vezes não é dito. Mas quando a gente olha a estrutura do culto, a gente percebe que o momento mais importante do culto é a pregação da palavra. Se um reformado estiver me assistindo agora, vai... Uma leve cancelada. Né? Vai me cancelar. Mas quando o louvor é uma palavra, uma pregação expositiva cantada, também é pregação da palavra. Que saída, hein? Que saída que ela deu agora, hein? Descancelou, hein? Quem disse que louvor não é então, pregação? o louvor ajustado da maneira correta, como ele nasceu para ser feito, ele é tão importante quanto o momento da pregação da palavra. Inclusive, quando Jesus voltar, não vai ter mais pregação da palavra. Né? Pela eternidade, a gente vai louvar ele, a gente vai adorar ele. Não vai ter mais evangelismo. Né? Vai evangelizar quem? Deus? Né? Deus, tem Deus aí. Crê nele. Já ouviu falar sobre o seu filho? Então, eu acho que o louvor é aquilo que é eterno, assim, que a gente vai fazer para sempre. Então, os pastores, a liderança, precisa parar de entender o louvor como um momento de entretenimento que prepara para a parte mais importante do culto, que é a palavra. E o ministro de adoração, de louvor, escolhe ali três lentas, uma rápida, né? Aquela coisa que funciona, que dá certo, né? Em 40 minutos, para preparar. Então, a gente na comunidade, a comunidade do Rei é a nossa cobaia ali, né? Onde a gente tem tentado implementar uma cultura de louvor, realmente uma igreja que entende o seu papel sacerdotal. Então, durante muitos anos, eu acredito que isso é fruto de anos de trabalho, que veio antes de nós como pastores, né? Que veio da família Uau, que a gente sempre honra eles, porque a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus com eles, né? O Michel Duque Estrada, que já esteve aqui também, foi o primeiro pastor da comunidade do Rei. Então, a gente honra essas pessoas, porque eles nos ensinaram primeiro a discernir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Nos ensinaram que o sacerdote não é o pastor da igreja, os sacerdotes são todos os santos, né? Todos nós somos sacerdotes. Então, o fundamento está no sacerdócio, porque quando você entende que sacerdócio é um serviço, você entende que você vai para o culto para trabalhar. Para trabalhar. E não para receber. E parece, eu já ouvi isso muitas vezes, parece muito óbvio, mas parece que quando você entende realmente isso, vira uma chave na sua mente que você... Cara, tudo muda. Eu tenho um testemunho pessoal em relação a isso, né? Eu fui uma adolescente sempre envolvida com louvor, com música, sempre amei, mas, como todo ser humano, passei pela minha fase de adolescente chato, né? Adolescente é um bicho chato, né? É um bicho preguiçoso, um bicho esquisito, nariz grande. Ouve esses podcasts. Não, vocês não. O cara tá ouvindo esse podcast. Não. Claro que não, eles são ótimos. São ótimos. Mas eu era uma adolescente muito chata. E adolescente é muito cansado, né? É uma preguiça, É uma né? preguiça terrível. Meu pai falava assim, dobra o edredom. Eu pegava o edredom assim, ó, enrolava e jogava no guarda-roupa. Então, eu aprendi com a adoração extravagante muitas coisas boas, mas uma coisa não fez bem pra mim, que a adoração é um estilo de vida. E que adorar, eu posso adorar de qualquer forma, sentado, deitado, isso é uma verdade. Mas louvor, não. O louvor é diferente da adoração. O louvor é um aspecto dentro da adoração e um aspecto que exige uma postura visível. Ah, é? Então, o louvor, vamos dizer assim, a adoração é um conceito mais amplo. Sim. Né? Eu posso adorar de várias maneiras, não necessariamente com música. A adoração é uma resposta ao que a gente vê, né? É uma resposta a uma revelação de Deus. Então, por exemplo, se eu tive a revelação de Deus como provedor e eu honro Ele com o meu dízimo e a minha oferta. Isso é adoração, né? Mas o louvor, ele é um tipo de adoração física. É um tipo de adoração que demanda que seja visto pelos outros. Pode ser cantando, pode ser batendo palma, pode ser
de várias formas, com dança, com grito. Existem 7 palavras, né, no hebraico, na Bíblia, para descrever louvor. Mas eu, como adolescente, não entendia isso. Eu achava que tudo era adoração e eu podia adorar de qualquer jeito. Então, quando o culto estava meio chato, eu estava com muita preguiça, eu ficava sentada no culto. Meu pastor ficava, né, muito irritado com aquilo, porque os adolescentes ficavam tudo sentados no culto, né? E os adultos em pé adorando, os adolescentes tudo cansados, assim, com o olho fechado, assim, se envolvendo. Mas a preguiça não deixava, né? Era um soninho, né? E eu falava, mas eu estou adorando. Mas eu não estava louvando. Eu não estava colaborando como sacerdote para que houvesse uma unidade naquele ambiente. Porque o sacerdócio... não sei se para todos que estão ouvindo, mas para mim, pelo menos, eu sempre pensei muito sacerdócio como entra no quarto, fecha a porta e vai orar. Isso. Só que, além disso, o sacerdócio é um serviço. É um trabalho. E existe um sacerdócio coletivo. Exatamente. Né? Então, existe um trabalho a ser feito, existe um tributo a ser pago. Louvor é um tributo a Deus. Então, assim, precisamos pagar louvor a Ele. Então, Ele é digno de receber. Né? Então, não é... E a forma que a gente louva não é a forma que a gente deseja. É a forma que está escrito que Ele quer ser louvado. Então, tipo... não, eu sou meio fleumático, então o meu jeito de louvar é menos intenso e Deus entende. Será que Ele entende? Porque Ele te criou sendo fleumático, mas Ele disse nas Escrituras como Ele deseja ser louvado. Então, por exemplo, Ele falou que quer ser louvado com danças. E tem gente que Deus não deu a habilidade de dançar. Eu. Não, você dança bem. Faz alguma coisa pra nós. Por isso que ele não chama casal, tá vendo? Porque você fica caguetando. Então, assim... Será que quando a Bíblia fala para a gente dançar diante dele é só para quem sabe? Não. Ou seja, Deus programou que pessoas iriam pagar mico para ele. Faz sentido. Se ele não te deu o talento e ele falou que você precisa dançar para ele, pague mico para ele. Ele é digno do seu mico. Ponto. Nem todo mundo é afinado, mas todo mundo canta. Exatamente. Não faça no microfone. Pelo amor de Deus. Mas você precisa cantar. Você precisa bater palma. Você precisa... Então, não é só a emoção do dia que te dita como você louva. Entendi. Mas é como ele disse que deseja ser louvado, é a forma que você deve louvar. E daí, quando eu entendi isso, aquele espírito de adolescente cansada, que achava que estava embasada teologicamente, né? Afinal de contas, eu estava adorando sentada na cadeira. Quando eu entendi que louvor é um tipo de adoração que demanda de mim uma expressão física, e principalmente quando eu entendi o sacerdócio coletivo e que eu precisava concordar com o ambiente, tudo mudou. Então, hoje em dia, eu não admito ficar sentada. Eu posso estar o mais cansada que for. Eu não consigo admitir eu ficar sentada num culto onde os meus irmãos estão louvando a Deus. E eu não estou agindo em concordância com esse ambiente. Tem uma palavra muito, muito legal, lá em Mateus 18, que Jesus fala, tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E tem uma palavra ali que fala sobre concordância. E é sinfoneu. Né? A palavra que dá origem é a palavra sinfonia. Olha só. E é muito interessante porque a igreja, quando ela concorda, quando ela está como numa sinfonia mesmo, né? Deus se faz presente ali, Jesus se faz presente ali. E é nítido, quando a gente vê, quando num culto, numa igreja, tem um ambiente de concordância. Sim, como a presença de Deus honra aquela fome, aquela sede, aquele louvor que é preparado ali. Então, o louvor é uma preparação e Deus nos presenteia com a presença dele, com uma porção nova da presença dele, quando existe concordância no ambiente. Então, para criar uma igreja, né, para gerar uma igreja que tem essa cultura de louvor, então a gente precisa ter as bases no sacerdócio, a gente precisa entender o poder da concordância, a gente precisa... Entender quem ele é. Aí o terceiro ponto, saber a quem estamos louvando. Sim. Então... Uma das viradas de chave na minha vida também foi quando eu comecei a estudar os atributos de Deus. Ok. Porque eu comecei a conhecer aquele que recebe o meu louvor. Eu falei, nossa, ele merece cada respiração da minha vida. Ele merece cada nota que eu puder cantar. Ele merece a minha dança desajeitada. Ele merece tudo que eu puder dar a ele um pouco mais. Então, quando eu comecei a estudar os atributos de Deus, isso também foi uma virada de chave. E a gente vai em muitas igrejas, né? E nem todas as igrejas cantam as músicas que a gente gosta. Nem todas as igrejas têm a liturgia da maneira como a gente gosta de ter. Mas o culto não é pra gente, é pra Deus. Então,
eu posso estar numa presbiteriana, numa assembleia, numa metodista, eu vou louvar da mesma forma. Claro que eu, por exemplo, tenho um jeito um pouco extravagante de, de louvar. Eu danço, eu levanto, né? Quando eu estou num ambiente onde eu sei que as pessoas elas são mais comedidas, eu procuro não chamar atenção. Até por um medo de falar, nossa, será que o pessoal tá achando que eu estou fazendo isso para aparecer? Né? A gente tem esse... Sim. Mas eu sempre vou louvar, nem que seja só cantando. Isso já é uma expressão de louvor. Existe Então, e aí, rapidinho, então, sacerdócio, saber a quem estamos louvando, conhecer a Deus. E o outro ponto é conhecer como louvar a Deus. Porque a gente pode ter a revelação de quem Ele é, mas não saber corresponder de uma maneira correta, porque a gente nunca estudou. Então... geralmente o pessoal manda no Instagram aquela pergunta, né? Não, então se a gente conhecer a Deus, a gente vai louvar da maneira correta? Não necessariamente. Porque você pode ter uma revelação muito grande de quem Ele é, mas não saber como responder. Como corresponder isso. Então é por isso que a Bíblia é cheia de salmos, né? Que dão ordem de louvor, de pular, de dançar, de bater palma. E para cada tipo de ambiente existe um tipo de resposta. Então a gente precisa estudar isso sistematicamente. E eu acho que você trabalhando isso com a igreja começa a criar uma cultura de discernir o ambiente e uma cultura de louvor. Sim, através de ensino, né? Eu lembro que